Hoje trazemos uma palavra sobre algo que é muito importante nos dias de hoje, que é guardar a fé. Sabemos que passamos tempos trabalhosos, olhamos para o mundo da forma como ele está, e então veio ao meu coração abordar este tema acerca do guardarmos a nossa fé. Mas antes de mais eu gostava de fazermos uma oração, ter uma palavra de oração esta noite. Querido Pai, obrigado por esta mesa santa, Senhor. Tens uma mesa preparada para nós e assim nós estamos aqui para realmente examinar as Escrituras, aprender de Ti e crescermos mais no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua real presença pela pessoa do Espírito Santo, possa aplicar a palavra no nosso coração, dar-nos entendimento, dar-nos sabedoria, para podermos compreender a Tua palavra e com os olhos podemos ver e com os ouvidos podemos ouvir. Amém. E com o coração podemos entender e receber a Tua palavra por verdadeira, porque ela é digna de toda a aceitação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria começar por ler uma escritura que está na carta aos Hebreus. Queria que os irmãos lá em casa, se tiverem uma Bíblia perto, para pegarem também uma Bíblia e seguirem connosco. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 4. Fala do descanso sabático para o povo de Deus e é sobre isso que eu gostava de falar esta noite, de uma forma muito simples, para que guardássemos esta palavra no nosso coração. Portanto, vamos ler Hebreus capítulo 4, vamos ler do versículo 1. Glória a Jesus. Então diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras realizadas. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, e aqui a palavra portanto significa que vai ser concluída alguma coisa que foi falada antes. Ora, em consequência de, portanto, resta entrarem alguns, diz o verso 6, naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram. Por causa do quê? Da desobediência. Por isso, Deus esclarece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, portanto, no Salmo 95. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Depois diz o verso 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, mais uma vez a palavra portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ora, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, mais uma vez a palavra portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentações, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça
com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Outras traduções dizem em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Ora bem, nós analisamos o seguinte, o autor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, só Deus sabe, é muito importante nós compreendermos isto. Quando a Bíblia fala acerca de... Quando o autor fala acerca desta situação do descanso sabático, nós temos que compreender uma coisa. O descanso significa o completar de um trabalho. O descanso aqui não é fadiga. O descanso é noção de dever cumprido. Exato. Quando nós temos um compromisso com alguém ou com alguma coisa, quando nós cumprimos esse compromisso, o que é que nós ficamos? Descansados. Porquê? Era para ser cumprido, foi cumprido. Exato. O descanso não significa fadiga. Deus não se cansou de ter feito a criação, não é? E Ele diz que ao sétimo dia descansou de tudo o que fez. Exato. Ou seja, tudo estava criado, tudo estava feito. Então Deus descansou. Olha, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que criar, está criado. Exato. Não é? Então, o autor fala de termos tempo, repara aqui, diz assim, aproximemos, diz o verso 6, aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em tempo oportuno, ou seja, no momento da necessidade. Qual é esta necessidade? Esta necessidade não é uma guerra, não é uma necessidade financeira, não é uma necessidade de saúde, não é nada disso que a Bíblia está a falar. A Bíblia está a falar da necessidade de ajuda no momento da tentação. Exato. Porque repara, o que é que leva o povo a desobedecer? É ceder à tentação. Exato. Porque a tentação em si não cria problema. O que cria problema é cair em tentação. Exato. Repara o seguinte, eu vinha no carro e vinha a pensar acerca de Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal e ele ensina aquilo que toda a gente conhece por Pai Nosso. Exato. Ele diz, e não nos induzas à tentação. Portanto, esta era a oração. Claro. Mas livra-nos do mal, não é? Exato. Porquê? Porque Jesus foi induzido a ser tentado, porque foi o Espírito Santo que o levou ao deserto. Exato. Para ser tentado. Claro. Então, porquê é que ele disse agora para nós orarmos, não nos induzas à tentação? Porque ele já foi tentado por nós. Exato. E já venceu a tentação por nós. Então, ele é o sumo sacerdote que aqui está a falar, que realmente tem condição para interceder perante o Pai em nosso favor no tempo da necessidade. Qual é o tempo da necessidade? É o momento da fraqueza. É o momento em que nós estamos dispostos a abandonar, estamos dispostos a mandar a toalha ao chão, estamos dispostos a desistir. Porquê? Porque somos tentados a desistir. É verdade. Porque a desistência é fruto de uma tentação, é fruto do ceder a uma tentação. É verdade. Certo? Eu queria ler convosco o Hebreus capítulo 2. Vamos ficar aqui na carta dos Hebreus hoje. Hebreus capítulo 2, e não vou ser muito enfadonho, eu quero é que fique isto bem gravado no nosso coração. Bem gravado no nosso coração. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, veja o alerta do autor da carta. Porque ele falou ao povo hebreu, ao povo disperso. Sim. E então diz assim, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Repare, ele está a chamar a atenção para a nossa atenção. Nós temos que estar, parece que é um pleonasmo, mas não é. Nós temos que estar atentos àquilo que ouvimos, porque o que levou o povo a morrer no deserto foi realmente a incredulidade, porque a palavra que lhe foi falada não foi acompanhada por fé. É isso. E então o que é que o povo... Repara o seguinte, quando nós olhamos para esta carta e aquilo que nós já lemos e vamos ler, vamos verificar que ele faz um paralelo entre a libertação do povo do Egito e a nossa libertação. Exato. O povo estava a viver em cativeiro. E então o Deus foi e libertou o povo do Egito. Foi ou não foi? Mas o povo só foi verdadeiramente livre quando entrou na Terra Prometida. Exato. Porque todos os outros caíram no deserto. Porquê? Por desobediência. Exato. Então o que é que significa? O seguinte, se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e crer, eu fico liberto. Claro. Mas não significa que eu seja livre. Não. Porque a liberdade só é alcançada quando nós guardamos a fé até ao fim. Exato. Quando completamos a carreira. Exato. Porque todos nós podemos sucumbir à tentação, desistir por qualquer motivo, e então aí não temos condição de entrar no descanso de Deus. Porque a nossa fé tem que ter a ação completa. Exato. Vocês estão a compreender? E lá em casa também. A nossa fé tem que ter a ação completa. Se ela não tem a ação completa, não é por eu estou preso. E alguém diz assim, pronto, você está livre. E abre-me as portas da cadeia e eu saio em liberdade. Não é?
A minha liberdade é uma liberdade muito subjetiva. Porquê? Porque se eu voltar a cometer um erro, eu vou voltar para a cadeia outra vez. Claro. Porquê? Porque eu desobedeci às leis Exato. que me levaram a tornar a ser preso. Isto significa, precisamente, é igual àqueles que caíram no deserto. Fruto do quê? Da desobediência. Exato. Fruto da desobediência. Esses não entraram no descanso de Deus. Porque o entrar no descanso de Deus significa entrar, entrar no fruto da promessa, Exato. que é a terra da promessa. Exato. E muitos não entraram na terra da promessa. Exato. Nem Moisés. Certo? Nem Moisés entrou. Pronto, muitos não entraram na terra da promessa. É. E agora vejam o que a Bíblia diz aqui. Porque se a mensagem transmitida, versículo 2, por anjos, provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se a palavra da salvação nos é dada a nós, se nós negligenciarmos como eles negligenciaram, nós também nos vamos perder. Então de nada nos aproveitou a Cristo. É verdade. É assim, sim. Vocês estão a perceber? Sim, sim. É isso que aqui a Bíblia está a falar, da necessidade de quê? De resistirmos à tentação. Queria que vocês saltassem comigo para o versículo 18. Versículo 18. Glória a Jesus. No versículo 18... perdão, no versículo 18 não. Vamos ler a partir do 14. Do 14. 18. Do 14. Do 14. 2,14. Continuamos no capítulo 2. Pronto. No capítulo 2. Eu também estava a pensar. Pois, continuamos no capítulo 2. Exato. A partir do versículo 14, diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Quem? Jesus. Para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, o diabo. Que tem o poder da morte, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote, como nós lemos no capítulo 4. Exato. Ele não é sumo sacerdote que não se possa compadecer. Porquê? Porque ele veio cá e sofreu tudo. Claro, irmãos. claro. Ele sofreu a traição. Foi. Ele sofreu a maldicência. Ele sofreu o escárnio. E então depois diz assim, no 17, por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus. Dote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fazer propiciação pelos pecados do povo. E agora diz assim o verso 18. Diz assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer. Esta é a ajuda que nós precisamos de encontrar quando nós vamos ao trono da graça. Não é resolver um problema financeiro, não, é ajuda para resistirmos à tentação. Exato. O Tiago ensinou que nunca digas que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não. Porquê? Porque Deus é espírito. Exato. E a tentação é carne. Claro. Então diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Este é o socorro que nós temos que procurar no tempo da dificuldade, no tempo oportuno. Exato. No tempo da necessidade. Qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é por vezes estarmos ao ponto de sermos fracos e de não conseguirmos resistir à tentação. Por isso é que a Bíblia diz no livro dos Romanos que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Claro. Aquele que sonda aos corações é Ele que intercede por nós. Exato. Vocês estão a compreender? Sim. Então, quando no capítulo 4 está a falar o que está a falar, não está a falar de necessidades financeiras, de necessidades de saúde, de necessidade, não. Está a falar da necessidade que nós temos de sermos fortalecidos no nosso homem interior para podermos dizer à tentação não. Não, exato. Cria então depois o repouso só se alcança quando a consciência de dever está cumprida. A Bíblia a Bíblia em Efésios 6, quando fala acerca da guerra espiritual, ele diz, havendo feito tudo, ficar firme. Porquê é que vamos ficar firmes? Porque temos a consciência de dever cumprido. Claro. Quer a gente veja fruto, quer não veja fruto, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É isso. Fazemos o que temos que fazer, fazemos o que Deus diz para nós fazermos, e então nós suportamos e resistimos. A Bíblia diz que o Senhor, com a tentação, nos dará um escape. Outras Bíblias dizem, proverá livramento. Ou seja, o escape é a capacidade que Deus nos dá para suportar e superar as dificuldades. Exato.
O escape não é aquilo que nós na gíria dizemos desenrascanço. Não, Deus não desenrasca ninguém. Deus ajuda-nos a resolver, a gente ou resolve ou não resolve. Claro, claro. Certo? É isso mesmo. Então vamos outra vez ao capítulo 3, agora vamos ao capítulo 3, já que lemos o capítulo 2, vamos ler o capítulo 3, desde o versículo 7 até ao 11, e terminamos aqui. Portanto, Hebreus 3, versículo 7 até ao versículo 11. Diz assim, vamos ler do versículo 3, também não custa nada, vamos ler do versículo 3 para tomarmos seguimos o 2,18 e vamos tomar o 13,1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois cada casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho. Repare, Moisés foi fiel como servo, mas Jesus Cristo é fiel como filho. O servo não fica na casa para sempre, o filho fica. É a diferença. Exato. Por isso é que o ministério de Moisés foi transitório, a lei foi transitória, e a Bíblia diz ainda que quando se fala de Moisés, ainda o véu ainda está sobre eles, para que não se convertam. Exato. Porque Moisés tapou a sua cara por causa da glória, que era uma glória transitória. Agora Jesus, a Bíblia, o Paulo ensinou agora com o rosto descoberto. Exato. Essa glória já não é transitória, ela veio para ficar, ok? Exato. E então diz aqui assim, Jesus foi considerado, já lemos, vamos ler o versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Portanto, hoje não há visitação do Senhor. Não, está com Ou Deus habita, ou não habita. É isso mesmo. Antigamente, Deus escolhia o profeta e era só o profeta com quem Deus falava. Claro. Hoje Deus fala a qualquer um, cujo seu coração esteja disponível para ouvir. É isso mesmo. É um privilégio. Claro. Porquê? Porque aí, na verdade, nós não vivemos na dependência de coisa nenhuma. Não. A minha relação com Deus não depende de vocês. Não, claro. Claro. A vossa relação com Deus não depende de mim como Não, pastor. não. A nossa relação... connosco. Exatamente. É. A minha relação com a minha esposa não depende de ninguém a não ser de mim e dela. Exato. É isso Então, mesmo. entre Cristo e a noiva, é a mesma coisa. É isso mesmo. E então diz assim, esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. Ou seja, que não seja 31 de boca, Sim. que não seja uma fé fingida, Exato. mas uma fé não fingida. Exato. E então depois diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E agora reparem que a Bíblia começa a usar expressões duras. Rebelião. Rebelião é uma revolta. É uma revolta sem razão de ser. Claro, é uma revolta porque claro. quer. Claro. Porque quer. Porquê? Porque é que por vezes as pessoas se revoltam contra Deus? Porque não encontram em Deus o cumprimento da sua vontade. E é curioso, eu gostava de vos desafiar a pensar assim. E lá os irmãos lá em casa a mesma coisa. Porquê é que a Bíblia diz que Deus concede o desejo do nosso coração quando Ele é segundo o reto propósito de Deus? Exato. Porquê? Porquê? Por que condição é essa? Vocês vão compreender porquê. Eu manifesto o meu querer ao irmão Zé. Se o meu querer alcançar o coração do irmão Zé e o meu querer tornar-se o querer dele, Exato. então vai acontecer. É. Isso é sintonia. Ou seja, Deus, quando eu oro segundo a sua vontade, já não oro segundo a minha. Pois. Então o que é que acontece? Eu estou na dependência dele. Então aquilo que eu expresso não é a minha vontade, é a dele. Vocês compreendem? Esta é a oração da fé. Claro. Com o coração querermos, ou seja, o nosso coração já foi tomado pela promessa, já foi convencido pelo poder da promessa, e agora eu já falo em fé. Porquê? Exato. Porque eu já falo tomado dessa promessa. Exato. Compreendem? Está certo. Então, repare, Deus concede o desejo do meu coração. Porquê? Porque quem o pôs cá foi Ele. Exato. Pois, exatamente. É isso. O interessante é isso. Os sonhos de Deus são sonhos marcantes. Há sonhos que a gente tem e diz, que sonho tão parvo que eu tive. É. Não é?
Ai, que sonho tão, que grande bagunça, que sonho tão parvo. E depois nós ficamos, como se fala-se muito falar em sonho, o que é que quereria dizer aquele sonho? Às vezes o sonho é uma expressão de um desejo nosso, outras vezes o sonho é fruto do dia-a-dia, da agitação do dia. Mas há sonhos que não, há sonhos que são sonhos de inspiração de Deus. Há sonhos que são Deus a falar connosco enquanto nós dormimos. Fica mesmo gravado. Porquê é que Deus fala connosco enquanto nós dormimos? Porque Ele não dorme. Nem os seus olhos se fecham. É isso. E por vezes quando nós estamos a dormir é quando estamos mais tranquilos e ele fala a nós e nós acordamos e aquele sonho fica cá marcado. Fica. É verdade. Sim, E então aqui é claro quando ele diz, olha, portanto, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo da provação, repare bem, durante o quê? O tempo da provação. Qual é o tempo da provação? O tempo da provação é este, irmãos. O tempo da provação é o tempo que é contado a partir entre a promessa e o cumprimento dela. Este é o tempo. Chamado deserto. Este é o tempo chamado deserto. A promessa é dada, o cumprimento da promessa está aqui. Este é o deserto que nós temos que atravessar até a promessa ser cumprida. Quando nós recebemos o fruto da promessa, entramos no descanso de Deus. Exato. Porquê? Sim. Porque a promessa foi cumprida. É verdade. Mas quem é que deu cumprimento? Né? Foi eu. Fui eu. Pois, é isso. Porque levei a minha fé até ao fim. Claro, é isso. Eu não desisti. Porque no meio do deserto o que é que acontece? Onde é que se deu a tentação? No deserto. No deserto. Onde é que Jesus foi tentado? No deserto. Onde é que somos tentados? Também. No deserto. É. Quando nós temos uma situação complicada na vida, nós começamos a atravessar o deserto. É. Porquê? Porque aí somos bombardeados com tudo. É a tentação, é o não vale a pena, é o que é que eu ganho a ser cristão, todas as coisas se abatem sobre nós É verdade. e nos levam a pensar o contrário para evitar que a promessa seja alcançada. E todo aquele que cai no deserto não alcança Nada. o descanso sabático que Deus prometeu Não. para o seu povo. Não. De Maneira nenhuma. Ele desiste. Exatamente. O descanso sabático é o cumprimento da promessa. Claro. Deus descansou ao sétimo dia, porquê? Porque Ele cumpriu Fez tudo o tudo. que havia para cumprir, fez tudo, Claro. está feito. Exato. Está feito. Exato. Não é? Quando Deus deu a promessa ao povo, o povo foi liberto do Egito, mas mesmo liberto da escravidão, o povo continuou escravo. É. Porque o coração deles nunca deixou de estar no Egito. Não. E quando as coisas não acontecem, Deus disse assim, olha, é uma terra que manda leite e mel. Eles foram lá e viram que o fruto era bom, todo o testemunho era bom. Ah, mas é difícil, ok, mas a vida não é fácil. Pois não. A vida não é fácil. Nós passamos por momentos na vida, assim como Paulo passou e que nós falamos muitas vezes Claro. acerca da questão do naufrágio. Paulo desesperou da vida. Porquê? Porque ele estava a atravessar o deserto. Ele estava a atravessar o deserto dentro de um barco. Exato, é isso. Mas ele estava debaixo do quê? Do plano de Deus. Já viram? Pois. Por isso é que Deus interviu para quê? Para que ele não caísse na tentação de desistir. Exato. E então Deus mandou um mensageiro e falou com o Paulo. Paulo, nós sabemos a história, Claro. não tenhas problemas. E o Paulo passou a ser um homem completamente diferente. Pois. Estão a ver? Cumpriu. É muito interessante. Eu aconselho-vos a ler o livro de Hebreus todo. Nós hoje vamos abordar só este bocadinho, mas o livro de Hebreus é riquíssimo porque ele faz um paralelo entre a libertação do povo e a nossa libertação. Entre a razão do povo ter caído no deserto e a razão do povo cair hoje. É exatamente igual, nada mudou. Nada mudou. Porque o povo não está preparado para passar no deserto. Não. Mas no deserto Deus deixou faltar alguma coisa? Não. Não. Maneira Mas nenhuma. Deus permitiu que eles sentissem as necessidades. Claro. E isto é um deserto, estamos a passar atualmente. Estamos a passar igual, irmãos. É. Por isso é que veio isto ao meu coração. Estamos É a passar verdade, igual. é verdade. Por isso é que continuando a ler, diz assim depois. Ora, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pronto, uma prova. Prova. Apesar de que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Exato. E nós não temos visto na nossa vida coisas maravilhosas com Deus. Maneira. Então porquê é que nós temos memória curta e nos esquecemos? É isso. Porquê é que o povo hoje em dia manifesta uma ingratidão tremenda? Pois. Eu nunca vi tanta ingratidão como nos dias de hoje. Mas é verdade. O povo não sabe ser grato e reconhecido a Deus. É verdade. O povo é abençoado por Deus e não responde a essa bênção. Não. Por isso é que a vida não é constante. Ou seja, a vida não é constante porque a pessoa não é constante. A pessoa vive de animosidade, não vive de fé.
Hoje está tudo bem, glória a Deus, Deus é bom. Amanhã porque é que isto me aconteceu? Mas Deus é bom. Mas porque é que isto aconteceu? Esse é o problema que existe entre a promessa e o cumprimento dela. Exato. É que nós somos tentados a todo o tempo. Tentados a todo o tempo. É verdade. E como eu falei no domingo, somos tentados de uma forma muito subtil. Muito subtil. Nem parece que é o diabo. O diabo veio e bateu nas costas de Jesus. Não faças isso. O que é que o diabo fez com Pedro? Porquê é que Jesus Cristo repreendeu a Satanás? Para trás de mim, Satanás. Exato. Pedro estava a ser inconscientemente Pois, aí está. usado pelo diabo, mas Claro. parecia que o Pedro estava a ter uma atitude porque amava Jesus. Exato. É verdade. É verdade, exato. Vocês estão a compreender? Não, sim, senhor. O diabo tem arte e o engenho de manipular as emoções. Tem. De manipular as emoções. Tem, sim, senhor. Nós é preciso termos muito cuidado com isso. E sabemos discernir o que é do Espírito de Deus e o que não é do Espírito de Deus. Claro. Amém? Exato. E então depois diz assim: por isso, fiquei irado contra essa geração e disse: o meu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. O seu coração está sempre desviando e não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Mais uma vez a citação do Salmo 95. Exato. E depois diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Exato. Esse é o apelo para nós. Exato. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, todo o tempo, a todo o tempo, Exato. todo o dia, Exato. nós temos que nos encorajar uns aos outros. É verdade. E depois diz, hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Mais uma vez, a questão de chegarmos ao trono da graça é recebermos da parte de Deus um fortalecimento espiritual tal que conseguimos resistir à tentação e não pecar. Exato. Porque Jesus foi o sumo sacerdote que conhece a nossa fraqueza e Ele nos ensinou como não se peca. Exato. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. É verdade. Então só pode ser meu substituto aquele que venceu uma área onde eu estou enfraquecido. Claro. E então depois diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de facto nos apeguemos até ao fim. Até ao fim. Até ao fim, Há confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como na rebelião. Mais uma vez. Exato. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. É isso. E era aqui que eu queria chegar. É mesmo. Porque depois do autor da carta ter escrito isto, ele pega outra vez, vamos chegar onde começámos, pega no capítulo 4 e diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Tenha falhado, pois. Exato. Pois as boas novas foram pregadas também a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foram acompanhados pela fé daqueles que ouviram. E nós hoje analisamos a nós. E a palavra que nós ouvimos é acompanhada pela nossa fé? Essa é a resposta para nós termos a consciência da força ou da fraqueza que há em nós. Por isso é que Deus permite que durante a trajetória do deserto nós somos tentados. Para quê? Para nós também termos a consciência de como está a nossa fé. Se ela está fraca, se ela está forte. Exato. Se ela está desenvolvida, Exato. se ela não está desenvolvida. Exato. Por isso é que o Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele dizia: agora eu sei, tenho mais prazer nas fraquezas, nas tribulações, nas Exato. dificuldades. Porquê? Exato. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É isso. Porquê? Porque eu levo ao fim. Qual foi o último escrito de Paulo? Olha, eu já estou pronto a ser oferecido como libação. Mas há uma coisa que acontece. Completei a carreira, cumpri tudo o que tinha a cumprir, guardei a minha fé. É isso mesmo. Então, isto, É isso que a gente tem que fazer. a entrada no descanso de Deus estava garantida por Paulo. É Essa entrada também tem que estar garantida por nós. isso. Então, como é que nós temos essa garantia? Porque temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Claro, é isso. E é através dele que temos acesso ao trono da graça, para recebermos socorro
no momento da fraqueza. Exato. Amém? É verdade. O que é que vocês acham? É Eu isso acho que é mesmo. no É momento muito das bonito. fraquezas e quando nós É muito estamos bonito. decaídos que o diabo atua. Ah, pois é. Claro! Nós somos A gente estamos e, fracos. e vocês vão de reparar, e vocês vão de uma reparar brecha. nisso. Uma brecha. Exatamente, É. porque a carne é fraca, É. mas o Espírito está pronto. Então nós não nos podemos esconder na fraqueza da carne, mas temos que na força do Espírito. Exato. E é na força do isso. Espírito que nós alcançamos realmente essa misericórdia no tempo da necessidade. É mesmo. É Deus dizer assim, eu sei que estás fraco, tu estás a lutar para resistir, então eu vou-te dar mais força porque tu vais vencer. É. E aí nós somos o quê? Mais que vencedores. É nessa altura. Amém? É. Ninguém se levanta se não tiver caído. Mais nada, Claro, mais nada. é É isso. Vamos só inclinar o nosso rosto É isso mesmo. para nos despedirmos dos irmãos lá de casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado porque nós queremos entrar no Teu descanso. Nós atravessaremos o deserto da vida, Senhor, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos de cá. Tu nos ensinaste pela Tua oração. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Senhor, sabemos que temos que passar por este vale da sombra da morte, mas não temeremos mal algum. Nós resistiremos até ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Porque podemos contar com a Tua ajuda, Mestre. Com a Tua ajuda intercedendo em nosso favor a cada dia da nossa vida. Pai, a nossa oração é que Tu fortaleças os nossos irmãos em fé Amém. e no saber, Senhor. Sim, meu Pai. No entendimento, Senhor. Abre os olhos do entendimento ao Teu povo pelo poder do Teu Espírito Santo. Sim, Pai. Para que a Tua palavra possa penetrar em cada coração e possa gerar essa fé inabalável. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus Amém. Cristo, nosso Senhor. Pai, oramos para que Tu possas abençoar aqueles irmãos e aqueles amigos que nos acompanham nas redes sociais, nomeadamente no YouTube, que tudo aquilo que se passa nesta Santa Casa, Senhor, seja frutífero e seja útil para a vida de todos aqueles que verificarem e que olharem e que nos seguirem através destes pequenos vídeos, em nome de Jesus Cristo. Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Amém. em nome de Jesus. Obrigado, Irmãos, Pai. até à próxima e um Santo Natal para vocês também. Graças estamos, Amém. Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus.